Desde muito jovem tive experiências que desafiavam a lógica. Quando visitava casas de amigos ou entrava em lugares desconhecidos, sempre sentia algo estranho. Relatava para minha mãe, mas ela dizia que era tudo imaginação, uma consequência de assistir filmes de terror. Por um tempo cheguei a acreditar que estava enlouquecendo, até que nos mudamos para aquela casa. Meu pai queria um espaço maior e encontrou um imóvel acessível. No entanto, ele tinha um detalhe perturbador: não havia janelas. Os cômodos eram pequenos e enclausurados. Durante o dia, a luz mal penetrava pelas frestas das portas, e à noite a escuridão era absoluta. O ar era pesado e o cheiro desagradável. Ainda assim, tentamos nos adaptar. 6 meses depois, no entanto, comecei a ter pesadelos recorrentes. Isso, por si só, já era ruim. Mas as coisas pioraram quando ganhei uma cachorrinha, Dara. Desde sua primeira noite na casa, algo estava errado. Ela se recusava a dormir sozinha e chorava desesperadamente sempre que tentava deixá-la na área de serviço. Acabei permitindo que dormisse comigo. Durante alguns dias, tudo pareceu tranquilo, até que uma noite ela rosnou para o vazio. Acordei assustada e a vi encarando um canto do quarto, os pelos eriçados, os dentes expostos. Chamei seu nome, mas ela sequer piscou. Quando acendi a luz, ela latiu ferozmente para algo que parecia sair dali. Aos poucos, sua cabeça se movia, como se seguisse uma presença invisível. Desde então, todas as madrugadas eram assim. Não demorou para que minha própria realidade se tornasse um pesadelo. Em uma dessas noites, enquanto me arrumava para a escola, coloquei música e me distraí no espelho. De repente senti algo. Aquele frio em meu corpo, aquela sensação de ser observada. Instintivamente, olhei pelo reflexo e vi ela, deitada na cama superior do beliche, me observando. Era uma mulher pálida, de cabelos curtos e loiros, vestindo uma camisola antiga. Seu corpo estava inchado, os pés arroxeados. Mas o pior foi o sorriso. Um sorriso diabólico que se alargou quando percebeu que eu podia vê-la. Seus olhos brilharam como os de um animal na escuridão. Um grito escapou da minha garganta e corri para a cozinha, onde minha mãe e minha irmã estavam. Contei o que vi, mas minha mãe disse que era coisa da minha cabeça. Afirmou que precisávamos rezar mais, que devíamos frequentar a igreja. Mas eu sabia o que tinha visto. E ela sabia que eu a via. As noites se tornaram ainda piores. Numa madrugada, estudando na sala, percebi um vulto branco passando pelo corredor. Meu coração acelerou. Quando olhei para a tela escura do computador, vi o reflexo. A mulher estava parada ali, observando-me. Seus olhos brilhavam, e seu sorriso era ainda mais insano. Ela se moveu, avançou até mim e senti sua presença logo atrás. Um ar gelado soprou contra minha nuca. Eu estava congelada de medo. Antes que pudesse gritar, Dara começou a latir furiosamente. Peguei minhas coisas e corri para o quarto, me jogando na cama e me cobrindo com o cobertor. Sentia que ela estava ali, sentada aos pés da minha cama. Todas as noites, o mesmo acontecia. Todas as noites, ela voltava. O alívio veio de forma inesperada. Uma tarde, enquanto cochilava, senti uma mão fria acariciar minha bochecha. Ao abrir os olhos, não vi ninguém, mas ouvi uma voz suave e distante me dizendo: "Não tenha medo. Cubra os espelhos." Minha atenção se voltou ao espelho no quarto. Fora ali que a vira pela primeira vez. Naquela noite cobri o espelho com um lençol e pela primeira vez em meses consegui dormir em paz. Fiz disso um hábito. Aos poucos, Dara também pareceu mais tranquila, mas não fomos os únicos a sofrer naquela casa. Meu pai começou a ter pesadelos recorrentes. Sonhava com uma mulher de branco tentando invadir a casa. Via-a girando a fechadura da porta, tentando forçar a entrada. Ele segurava a porta com todas as forças, mas ela era implacável. A cada sonho, sentia que ficava mais fraco. Quando descreveu a mulher, senti um arrepio subindo pela espinha. Cabelos curtos, loiros, camisola branca. Minha mãe, sempre cética, ignorou os avisos, mas uma vizinha revelou um segredo que fez seu rosto empalidecer. "Vocês estão morando na casa dela, da mulher que todos temiam.
Ela não tinha janelas porque seus filhos fecharam tudo. Nós a víamos, fazíamos vigílias para denunciar o que ela fazia, mas seu marido a protegia. Ela morreu ali, mas dizem que nunca foi embora. Meu estômago revirou. Eu sabia, sempre soube. Poucos meses depois, meu pai decidiu que era hora de irmos embora. Nos mudamos para uma casa normal, com janelas, sol, ar fresco. Com o tempo, minha mãe deixou de ignorar o que vivemos. Anos depois, ela me confessou algo perturbador. Um dia, enquanto estava sozinha com Dara, a cachorra começou a rosnar e latir furiosamente para o espelho do corredor. Antes que pudesse acalmá-la, o latido cessou. No exato momento, bateram na porta. Era uma vizinha. Trazia a notícia de uma morte. Desde então, minha mãe também cobre os espelhos. Todas as noites. E eu nunca mais parei. Aconteceu comigo algo que mudou completamente a maneira como vejo aquelas histórias que as pessoas contam. Eu era do tipo que não acreditava em relatos de assombração. Sempre pensava que eram exageros, invenções para assustar os mais impressionáveis. Mas depois daquela noite, nunca mais consegui pensar da mesma forma. Era uma noite quente de verão, mas não sufocante. Eu dirigia meu caminhão por uma estrada do México, seguindo minha rota habitual de Ensenada até Mexicali. O caminho estava quase deserto, poucos carros passavam por mim. Em certo momento, senti fome e decidi parar para comer algo antes de continuar. Comprei alguns tacos e voltei para o caminhão. Foi então que percebi algo estranho. O rádio começou a falhar. O som ia e vinha, como se algo estivesse interferindo no sinal. Coincidentemente, o locutor falava sobre aparições estranhas que supostamente aconteciam nas estradas à noite. De repente, as luzes do caminhão começaram a piscar. Achei estranho, mas não dei muita importância. Pensei que fosse um problema elétrico e segui viagem. No entanto, pouco tempo depois, as luzes apagaram completamente, me deixando na escuridão. Pisei no freio bruscamente e tentei acendê-las novamente, mas nada aconteceu. Sem outra escolha, desci do caminhão para verificar os fusíveis. Assim que coloquei o pé no chão, um arrepio percorreu todo o meu corpo. Olhei ao redor e, ao longe, vi algo se movendo. A figura desapareceu tão rápido quanto apareceu. Presumi que fosse um animal correndo pelo mato e tentei ignorar. Agachei-me ao lado do motor e comecei a checar os fusíveis. Tudo estava no lugar. Justo quando estava prestes a me levantar, um som seco ecoou na parte traseira do caminhão. Parecia que algo pesado tinha caído ou batido contra a estrutura metálica. Fiquei imóvel por um instante. Havia algo naquele som que me causava um nervosismo incomum. Caminhei devagar até a parte de trás do caminhão. Talvez um animal tivesse pulado ali ou alguma coisa dentro da carga tivesse se soltado. Mas conforme eu me aproximava, a sensação de que algo estava errado só aumentava. Parei por um momento para escutar. O silêncio da estrada parecia mais profundo do que o normal. Olhei ao redor, mas não vi nada. Ainda assim, sentia que não estava sozinho. Meu instinto gritava para eu voltar para a cabine. Virei-me e comecei a caminhar em direção à porta, quando um novo som ecoou, mais alto que o anterior. Dessa vez, o caminhão chegou a balançar levemente. O medo tomou conta de mim. Foi nesse momento que eu vi. No começo, pensei que minha mente estivesse pregando uma peça. Mas não, havia algo ali, a poucos metros de mim. Uma figura escura, imóvel na penumbra. Tentei entender o que estava vendo, mas a escuridão parecia distorcer a forma daquele ser. Meu coração disparou. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, recuperei o controle das minhas pernas e corri para a cabine. Minhas mãos tremiam tanto que tive dificuldade em abrir a porta. Mas consegui. Entrei, tranquei tudo e tentei ligar o motor. Nada. Girei a chave várias vezes, mas o caminhão não dava partida. Foi então que ouvi 3 batidas suaves na janela do passageiro. Com o coração na garganta, virei o rosto lentamente. Aquela figura estava lá, do outro lado do vidro. Seu contorno era disforme, como se a escuridão ao redor a envolvesse e se fundisse a ela. O pavor tomou conta de mim. Comecei a bater no volante, gritando de desespero. Finalmente o motor pegou.
Sem pensar duas vezes, acelerei com toda a força. Enquanto me afastava, pude ouvir um som que me gelou a espinha. Uma risada baixa e distorcida. Dirigi sem parar por muito tempo, com o coração acelerado e os nervos à flor da pele. Até hoje não sei explicar o que vi naquela estrada. A única coisa que sei é que depois daquela noite, nunca mais duvidei dos relatos de quem diz ter encontrado algo inexplicável no meio do caminho. Eu e meu colega de quarto morávamos em uma pequena casa duplex, a menos de um quarteirão da universidade. A região era sempre movimentada, com carros e pessoas indo e vindo do campus, independentemente da hora do dia. Apesar de ser uma cidade pequena, essa área era considerada uma das mais perigosas, talvez por ser mais antiga e ter casas mais modestas. Algumas pessoas em situação de rua circulavam por ali, mas eu trabalhava em um restaurante fast food e conhecia muitas delas de vista. Nos anos em que vivi lá, nunca me senti insegura. Até aquela noite. Certa noite, cerca de 10 meses atrás, eu estava sentada na sala assistindo TV. Meu colega de quarto estava trancado no quarto, jogando videogame como de costume. Mais cedo, eu havia pedido uma pizza, mas parte do meu pedido não foi entregue. Liguei para a pizzaria e eles pediram desculpas, garantindo que logo enviariam o restante. Enquanto eu esperava, um som alto e seco ecoou pela casa. Alguém bateu com força na porta da frente. Meu coração disparou. Eu não estava esperando visitas, mas imaginei que poderia ser o entregador. Não havia olho mágico na porta, e a posição das janelas não me permitia ver quem estava do lado de fora. Com hesitação, destranquei a porta e a abri. Diante de mim estava um homem de meia idade, vestindo uma jaqueta grossa, um gorro preto e botas pesadas. A iluminação fraca tornava difícil ver seu rosto claramente, mas algo na sua presença me deixou desconfortável. Ele recuou um passo e, com um tom casual, perguntou: "O seu marido está em casa?" A pergunta me pegou de surpresa. Sem pensar, respondi: "Não." Um sorriso estranho surgiu em seu rosto. "Ah, então pode sair um instante. Preciso de uma ajudinha rápida." Meu estômago revirou. Uma sensação incômoda tomou conta de mim. Não sabia o que fazer, mas cada fibra do meu corpo gritava para eu sair dali. Disfarcei meu nervosismo, forcei um sorriso e disse: "Só um momento." Fechei e tranquei a porta rápido. Fui direto ao quarto do meu colega de quarto e expliquei o que havia acontecido. Ele se levantou imediatamente e saiu para verificar. Mas o homem havia sumido. Foram apenas alguns minutos entre eu fechar a porta e meu colega de quarto sair, o que significava que ele desapareceu rápido demais. Ele poderia estar observando de longe? Eu me senti um pouco paranoica. Afinal, era a única que tinha visto o estranho. Meu colega me alertou para nunca mais abrir a porta para desconhecidos tarde da noite. Liguei para meu namorado e contei o que aconteceu. Ele passou na minha casa para ver se estava tudo bem. Aos poucos tentei seguir com minha rotina, mas a sensação de alerta nunca me abandonou completamente. Algumas semanas depois, em uma noite fria de fevereiro, estava novamente na sala vendo TV. A hora? Aproximadamente 8 horas da noite. Tudo parecia tranquilo até que, de repente, um som forte ecoou pela casa. Alguém estava batendo na porta. Meu coração acelerou. Um arrepio subiu pela minha espinha. Com passos hesitantes, caminhei até a porta e a abri. Meu estômago revirou ao ver quem estava ali. O mesmo homem. As mesmas roupas. O mesmo olhar sinistro. Dessa vez não esperei ele falar. Fechei a porta com força e travei todas as fechaduras. Corri para chamar meu colega de quarto, mas quando ele saiu para verificar, o homem já tinha sumido. Assim como antes. Agora não era apenas uma coincidência. Algo estava errado. Muito errado. Fiquei tão apavorada que decidimos chamar a polícia. Expliquei o ocorrido e um policial foi até minha casa. Ele registrou minha descrição do homem e me disse algo que me gelou a alma. Nos últimos meses, 4 mulheres desapareceram em circunstâncias misteriosas na região. Todas estavam sozinhas em casa. Ele me perguntou se eu havia notado algo em comum. Se o homem segurava algo nas mãos. Se havia algum carro suspeito por perto. Mas eu não consegui lembrar de nada. Apenas aquele olhar vazio, aquela expressão de malícia que nunca vou esquecer.
Com medo de que ele pudesse tentar algo com mais alguma vizinha, deixei um bilhete na caixa de correio ao lado, alertando sobre o homem. Felizmente, nunca mais o vi. Mas essa experiência me marcou profundamente. Até hoje, sou muito mais cautelosa ao sair e entrar em casa, pois o medo daquela noite jamais me abandonou. Sempre detestei o caminho de volta da casa do meu amigo. Eram cerca de 2 quilômetros por uma estrada deserta e sombria, com raros postes de luz, que mais obscureciam do que iluminavam. De ambos os lados, árvores densas e uma mata fechada se erguiam como muralhas de trevas. A cada vez que percorria aquele trajeto, sentia um calafrio na espinha, como se algo me estivesse vigiando. Sei que parece ridículo e banal, mas não conseguia me livrar dessa sensação. Meus amigos sempre se ofereciam para me levar de carro, mas invariavelmente recusava. Acho que, às vezes, minha teimosia ultrapassava os limites. Naquela noite fatídica, eram por volta de 2 da madrugada. Havia perdido a noção do tempo enquanto jogava O Reino de Andor com meu amigo. A noite estava terrivelmente fria e um silêncio sepulcral pairava sobre tudo. Era aquele tipo de quietude ensurdecedora em que você consegue ouvir seu próprio coração pulsando. Cada passo meu fazia o som das minhas botas nas pedras ecoar mais alto do que o normal. Os postes de luz, distantes uns dos outros, tornavam tudo ainda mais tenebroso. Meu coração disparou, mesmo eu já tendo percorrido aquela estrada dezenas de vezes. Naquela noite, algo parecia diferente. Eu estava na metade do caminho quando comecei a escutar um ruído. A princípio era tão baixo que pensei estar delirando. Mas quanto mais ouvia, mais nítido se tornava. Era um som suave e abafado, quase como um murmúrio ou um sussurro. Sabe quando o vento, às vezes ao passar pelas árvores, soa como vozes? Foi o que pensei a princípio, mas quanto mais eu prestava atenção, mais parecia que alguém estava tentando chamar minha atenção. Parei de andar e me virei, tentando enxergar algo na escuridão. Mas estava tudo tão denso que meus olhos não conseguiam distinguir nada além do brilho tênue do poste de luz à frente. Tentei me convencer de que estava sendo paranoico, que era tudo coisa da minha cabeça, então continuei andando, apressando um pouco o passo. Logo, ouvi de novo, dessa vez bem mais perto. Parecia uma voz grave e rouca, chamando meu nome, ou pelo menos tentando. Senti meu peito se contrair e tive que me esforçar para não parar de andar. Eu não queria olhar para trás, só queria chegar em casa. Mas de repente, por algum motivo, algo me fez erguer os olhos. Algo nas árvores chamou minha atenção. Foi então que o vi. Agarrado aos galhos mais altos de um velho abeto, talvez a uns 15 metros de altura, estava um homem. Ele era pálido e magro, quase esquelético. Sua pele tinha um tom acinzentado. A fraca luz da lua e a maneira como ele se agarrava ali na árvore me faziam pensar se ele estava tentando se esconder ou se estava tentando me assustar. Não sei qual das opções era a pior, mas eu definitivamente podia ver seus olhos. Eles estavam bem abertos e fixos em mim, sem piscar. Nunca me senti tão vulnerável antes. Fiquei paralisado por um momento, sem conseguir me mexer, sem conseguir respirar. Tinha certeza de que estava tendo uma alucinação, mas então o vi se mexer. Foi lento no início, um movimento calculado. Ele mudou o peso do corpo e pude ver seus dedos se apertarem no galho enquanto ele se inclinava levemente. Foi então que percebi. Aquele homem estava se preparando para saltar. Eu, por algum motivo, ainda não conseguia me mover. Em um movimento brusco, vi aquele homem se atirar da árvore. O som que ele fez ao atingir o chão eu nunca vou esquecer. Foi um baque surdo, muito mais alto do que você esperaria de alguém que parecia tão frágil. Aquele som foi o que finalmente me tirou do estado de choque. Corri o mais rápido que pude, com as pernas bambas, e não parei nenhuma vez para olhar para trás. A estrada parecia interminável, mas continuei correndo. Minha respiração estava ofegante, e por um tempo, tudo o que eu conseguia ouvir era meu próprio coração batendo nos meus ouvidos. Eu só queria chegar em casa, chegar em segurança. Quando finalmente cheguei à porta de casa, estava sem fôlego. Bati na porta com tanta força que meus pais vieram correndo, alarmados, querendo saber o que estava acontecendo.
Tentei explicar o que tinha visto, mas as palavras não saíam direito. Meus pais perceberam o quão assustado eu estava e ligaram para a polícia imediatamente. Os policiais chegaram rápido e eu os levei até o exato lugar onde vi o homem cair. Durante todo o caminho, o som daquele baque continuava ecoando na minha mente e eu ainda sentia os olhos dele em mim. Mas quando chegamos lá, como era de se esperar, não havia nada. Nenhum sinal de alguém, sem pegadas, sem galhos quebrados, sem qualquer vestígio do homem que eu tinha visto. Os policiais fizeram uma busca completa na área, mas não encontraram nada fora do lugar. Tentaram me tranquilizar, dizendo que era tudo imaginação, que talvez eu tivesse confundido um animal selvagem com uma pessoa no escuro. Mas eu sabia o que vi. Eles não iam me convencer do contrário. De volta para casa, meus pais me pediram para ir para a cama. Eu pedi desculpas e fui para o meu quarto, parcialmente envergonhado, mas principalmente apavorado. As semanas seguintes foram difíceis. Fiquei com medo daquela estrada e parei de andar por ela. Se eu tivesse que ir à casa dos meus amigos, eles vinham me buscar ou meus pais me levavam. Fosse meio-dia ou meia-noite, não importava. Essa é uma história bem louca e eu a superei na maior parte. Mas até hoje, quando penso nisso, sinto um arrepio na espinha. Quem ou o que era aquela criatura? Será que era real ou fruto da minha imaginação? Talvez eu nunca saiba a resposta. A história que vou narrar aconteceu numa sexta-feira santa de alguns anos atrás. Estávamos em Zempoala, no México. Num dia de descanso, decidimos não viajar para outros estados e ficamos na cidade do México. Nas últimas horas do dia, resolvemos ir até um vilarejo que fica a 1 hora de Toluca, onde acontece uma representação da Via Crucis. O vilarejo se chama Zempoala, um lugar muito bonito, onde uma das principais atividades é a produção de biscoitos artesanais. Passamos o dia inteiro na cidade e, como esperado, o lugar ficou lotado de pessoas. Quando começou a anoitecer, queríamos dormir em algum hotel. Porém, descobrimos que havia poucos hotéis no vilarejo e que a maioria dos turistas se hospedava em Toluca ou lugares próximos. Passamos a tarde procurando vagas em diferentes lugares, mas todos os hotéis estavam lotados. A cidade estava cheia, e aqueles que não conseguiram hospedagem já haviam partido. Um detalhe nos deixou inquietos. Algumas pessoas nos olhavam com medo. Comentamos entre nós que o melhor seria irmos para Toluca e procurarmos um hotel lá, mas por onde passávamos, ouvíamos a mesma advertência: não se atrevam a pegar essa estrada à noite. Tentamos entender o porquê daquele medo, mas ninguém queria nos explicar. Alguns minutos antes das 10 da noite, entramos em um café e começamos a planejar o caminho de volta para casa. Estávamos de carro, mas receávamos não encontrar postos de gasolina abertos ou que o carro pudesse quebrar no caminho e não houvesse socorro disponível. Enquanto nos preparávamos para partir, um homem se aproximou. "Para onde vocês vão, jovens?" perguntou. "Somos da cidade do México, mas estamos pensando em ir para Toluca procurar um hotel", respondemos. "Para Toluca?" Ele repetiu, nos olhando fixamente. "Escutem, há algo que preciso avisar. Viajar por essa estrada é muito perigoso. Contam-se várias lendas sobre ela", disse o homem. "Lendas?" perguntamos. "Sim", ele continuou. "Dizem que na estrada há o fantasma de uma mulher que vaga sem descanso, causando muitos acidentes." Agradecemos a preocupação, respondendo daquele jeito sem graça. Era óbvio que não levaríamos a sério o que ele estava falando. Antes de partirmos, o homem se aproximou novamente do carro e nos disse: "Vejam o que virem e ouçam o que ouvirem, mas não parem por nada no mundo na curva do diabo." Alguns dos nossos amigos riram da situação e decidimos seguir viagem. Realmente, éramos os únicos que estavam deixando o vilarejo. A maioria das pessoas que não conseguiu hospedagem havia decidido dormir em seus carros, assustadas pelas histórias dos moradores e pela escuridão da noite. A estrada era de terra e o único som que ouvíamos vinha das corujas e dos grilos. Antes de chegarmos à estrada, nos surpreendemos ao ver que pessoas das vilas próximas voltavam para casa a pé, iluminadas apenas pela luz da lua. Aquela visão me fez pensar que estávamos presenciando espíritos vagando sob o céu estrelado. Era muito estranho. Finalmente chegamos à estrada e seguimos em direção a Toluca.
Raramente me senti tão sozinho quanto naquela noite. Só podíamos ouvir nossos pensamentos e desejar chegar logo em casa. Quando nos aproximamos da chamada Curva do Diabo, algo nos chamou a atenção. Havia um carro parado no meio do nada, e ao lado dele, uma mulher. Lembrando-me do aviso do homem, decidimos não parar. No entanto, o carro que antes estava estacionado começou a nos seguir em alta velocidade, como se quisesse nos alcançar. Aceleramos o máximo que podíamos, chegando a 100 km por hora enquanto o medo crescia dentro de nós. Mas isso não foi o pior. No meio da estrada, algo nos fez frear bruscamente. Um cavalo preto imenso corria em direção contrária à nossa. Por pouco não colidimos com ele e paramos o carro em questão de segundos. "Manuel, cuidado!" Gritamos todos ao mesmo tempo, enquanto o carro derrapava no asfalto. O animal ficou parado na frente de nós e soltou um relincho aterrorizante. Do nada, digo para você, foi algo realmente assustador. Ele começou a circular ao redor do carro. Era preto, de uma altura impressionante, e seu olhar nos paralisava de medo. Ele se aproximou da janela e começou a bater a cabeça no vidro. "A alma glorifica ao Senhor e meu espírito se rende a Ele", murmurou uma das nossas amigas com a voz trêmula. "Fique calma, nada vai acontecer", eu sussurrei, enquanto Manuel, com muita calma, colocava o pé no acelerador. Uma espécie de vapor saía do focinho daquela criatura infernal. Estávamos todos apavorados, mas a decisão de Manuel de dar ré nos tirou dali sem maiores problemas. Depois de alguns minutos que pareceram uma eternidade, chegamos a um posto de gasolina. Descemos do carro ainda em choque para abastecer e tentar nos acalmar. Um homem nos viu tão nervosos que se aproximou e contamos o que havia acontecido. Ele nos disse que tivemos sorte, muita sorte, porque aquele cavalo era o próprio diabo tentando nos levar. O carro que nos seguia nunca mais foi visto, mas não creio que tenha sido um carro fantasma ou algo do tipo. Voltamos para casa depois de viver essa experiência aterrorizante e, graças a Deus, tudo terminou apenas com um grande susto. Meu relato não é muito extenso, mas considero importante fazer uma breve introdução. Além disso, quero compartilhar duas histórias que foram extremamente assustadoras para mim, tanto que poucas pessoas acreditaram. Para começar, preciso dizer que meu pai costumava ver e ouvir coisas paranormais. Ele sempre nos dizia: "Se vocês soubessem o que Deus me faz ver, não conseguiriam dormir, não conseguiriam voltar a dormir tranquilos." Em julho, completou 10 anos desde sua morte, e tenho várias teorias sobre o que me acontece. Acho que, de alguma forma, meu pai me passou seu dom, já que eu estava com ele quando ele morreu. Fui a primeira a me despedir dele antes de qualquer outro familiar. Fechei seus olhos e retirei os tubos e aparelhos de seu corpo. Nunca saberei se é isso, mas acredito que foi por causa desse momento que comecei a ter essas experiências. Depois que meu pai morreu, comecei a ouvir lamentos na rua à noite. Alguns dizem que era o espírito de alguém, outros dizem que era a própria morte. Também ouvi cavalos puxando uma carroça e risadas de crianças, sempre entre 2h30 e 3h30 da madrugada. Às vezes as coisas se moviam de lugar, batiam na porta do meu quarto, e isso era estranho, já que minha janela dá para o quintal da casa e a porta para o terraço. Esses eram os tipos de eventos que eu vivia. Hoje, quero relatar 2 eventos que foram os mais assustadores, porque eu não apenas ouvi, como também vi e senti essas coisas. Tenho o mau hábito de sair para fumar no terraço de casa. Como disse, meu quarto tem uma porta que dá para lá. Então é fácil abrir, sair, fumar e voltar. Naquela noite, eram 2h47 da manhã e, fiel à insônia que às vezes sofro, decidi sair para fumar. O terreno onde minha casa está construída é dividido ao meio, e uma parte pertence aos meus tios. Embora vivamos em casas separadas, meus tios costumavam fazer muito barulho à noite. Parecia que viviam de madrugada. Por isso, quando estava fumando e ouvi um barulho no teto do meu quarto, na parte que ficava ao lado da casa deles, achei que fosse meu tio. Com isso, decidi olhar para cumprimentá-lo. Grande erro. Quando me virei, o que vi me deixou completamente paralisada. Era uma figura encapuzada enorme, de quase 2 metros de altura, totalmente escura.
Naquele momento, ela não estava me olhando, mas eu não conseguia tirar os olhos dela. Então, aconteceu. A figura virou na minha direção e eu pude ver 2 olhos brilhando na escuridão, como os de uma besta. Abaixei a cabeça e tentei rezar, mas não consegui lembrar nenhuma oração. Ainda mais quando ouvi passos pesados e lentos se aproximando de mim. Esqueci de tudo. Meu coração parecia que ia sair do peito. Corri para o meu quarto, fechei a porta, me joguei na cama e me cobri com as cobertas, como se isso fosse me proteger. Não consegui mais me mexer. O medo me paralisou e, depois de muito tempo, consegui dormir um pouco. Não sei o que era aquela coisa, mas espero nunca mais vê-la. O segundo relato aconteceu no meu trabalho atual. Sou funcionária pública e o prédio onde trabalho é antigo, escuro e frio. Embora eu tenha visto entidades em outras 2 ocasiões, o mais aterrorizante aconteceu no passado. Eu precisava ir ao banheiro, que fica nas escadas que descem para o porão, porque o banheiro do meu andar estava ocupado e a pessoa estava demorando muito. Naquele banheiro, o ambiente sempre é pesado e faz muito frio, mas nada de incomum. Estava prestes a sair, ajeitando minha roupa, quando a temperatura caiu ainda mais. Isso chamou minha atenção. Logo em seguida, ouvi alguém do outro lado da cabine dizer meu nome com uma voz, ou melhor, com vozes agudas e graves ao mesmo tempo. Meu sangue gelou e fiquei paralisada. Quando finalmente consegui olhar, a visão foi horrível. Era uma mulher me espiando por cima da cabine. Ela tinha apenas alguns tufos de cabelo na cabeça, todo o resto era calvo. Seus olhos eram pretos, com olheiras profundas, e ela sorria para mim de orelha a orelha, mostrando 2 fileiras de dentes afiados, muitos deles podres. Abri a porta e corri o mais rápido que pude. Ao sair das escadas, ouvi aquilo correndo atrás de mim, mas não pelas escadas, pelas paredes. Não consigo descrever o terror que senti, mas para você ter noção, fiz xixi na minha roupa sem perceber. Não entendo como alguém pode suportar tanto medo e continuar vivendo. Corri para fora do prédio e demorei quase 1 hora para me acalmar e voltar para casa. O estranho é que tudo isso aconteceu às 5:30 da tarde. Parece que essas coisas não distinguem horários, não perdoam nada. Foi uma experiência aterrorizante que eu peço a Deus para que nunca mais aconteça. Não quero me despedir, porque sei que, para minha infelicidade, essa não será a última coisa que viverei e que poderei contar a vocês. Provavelmente, escreverei outro relato depois. Se alguém souber o que eram essas coisas que vi, e se alguém souber o que posso fazer para parar de ver e ouvir essas coisas, adoraria saber.